Olá! Provavelmente você já ouviu do seu pai, do seu avô, do seu tio, alguma história assim como no meu tempo tudo era mais fácil. Ou então, no meu tempo não era nada desse jeito, não é mesmo? Pois bem, o Gerações de hoje vai tratar sobre o tema que é comunicação. Esse tema que já mudou muita coisa, não é? E a gente foi falar com um especialista. Então, roda o VT! É muito interessante quando a gente observa a diferença entre a comunicação que tínhamos há umas 4, 5 décadas atrás e atualmente. No ponto de vista bem simples, seria falar que nós andávamos a 100 por hora e hoje nós estamos tentando fazer como os aviões e andar acima dos 900 por hora, tá? Há vantagem dos dois lados, mas alguns perigos precisam ser observados. Se no passado era difícil a comunicação, as pessoas se organizavam mais, organizavam seus pensamentos, elas tomavam decisões com calma para depois realizar essa comunicação. E hoje, muitas vezes, a velocidade da comunicação faz com que você expresse ideias por escrito ou falando sem ter elaborado de forma adequada. E isso gera uma margem de erro maior, gera uma ansiedade muito mais alta. É legal a gente lembrar que um telefonema há alguns anos atrás, década de 70, início de 80, ele tinha um valor muito alto e algumas pessoas chegavam a optar por telefonar para as outras de madrugada, tendo que avisar antes, porque senão todo mundo assustava, porque aí o custo era mais fácil, era mais tranquilo. Hoje nós temos disponibilizado vários aplicativos que nos permitem conversar com o outro lado do mundo praticamente de graça. Isso é muito bom, é muito bem-vindo. O problema é que às vezes a gente fala demais com o outro lado do mundo e esquece de falar com a pessoa que está sentada do lado da gente, a pessoa com quem a gente está dividindo o dia a dia, e essa nossa comunicação aqui mais próxima, ela vai sendo prejudicada. É muito interessante quando a gente faz uma análise da tecnologia e a gente sempre pensa a tecnologia de curto prazo. Hoje a gente fala muito da internet o tempo todo e já está falando sobre a internet das coisas, né? Mas vamos lembrar que tecnologia é algo que o ser humano vem desenvolvendo desde que o mundo é mundo, quando se começa a usar a fogueira, quando se cria a roda. E o objetivo da tecnologia sempre foi facilitar a vida do ser humano, dar uma condição e uma qualidade melhor. Infelizmente, a velocidade crescendo muito, o ser humano vem tropeçando na própria tecnologia. Nós não podemos discutir o quanto que a internet facilita as nossas relações. Por outro lado, ela faz com que essas relações muitas vezes sejam obrigatórias. É como você mandar um recado para alguém e ficar desesperado porque essa pessoa não avistou no tempo que você queria. É você postar uma imagem e não entender por que alguém não curtiu aquela imagem ou não comentou como você imaginava. E aí nós saímos daquele mundo que algumas décadas era comum, em que alguém colocava uma ideia e o outro respondia da forma que achava adequada, para um mundo onde às vezes eu coloco uma ideia e de alguma maneira eu exijo que o outro responda como eu quero, eu exijo que o outro funcione da forma como eu estou pensando, da forma como eu estou sonhando. A tecnologia hoje, ela é altamente benéfica, desde que as pessoas, especialmente as crianças que ainda estão aí nascendo, aprendam a utilizá-la como nós aprendemos a usar, por exemplo, o fogo e a roda. Com certeza deve ter tido abusos naquela época e hoje a gente sabe dosar entre uma coisa e outra, né? Fogão de lenha e micro-ondas não são inimigos. Dentro das visões psicológicas se fala muito sobre geração Z, geração W, e aí tenta-se entender o ser humano cada um em sua fase. Eu não discuto a existência dessas teorias e a validade delas, mas eu acho que elas perdem muito quando elas ficam preocupadas em engessar o ser humano, cada um no seu momento. O que eu mais vejo é que o medo tem tomado conta das relações interpessoais, da relação pai e filho, da relação escola-aluno, da relação patrão-empregado, vizinhos, né? O medo de que o outro está pensando, o que o outro pretende, qual a intenção que alguém tem quando conversa com a gente. Não existe ação certa, o que existe é a necessidade de eu, estando vivo, e se eu estou vivo, eu faço parte dessa geração, eu ir compreendendo a linguagem do hoje, sem necessariamente ter que desprezar a linguagem de ontem e, dentro do possível, tentando compreender quais são as novas linguagens que estão sendo sugeridas. A uma pessoa de mais idade,
É fantástico que ela traga suas histórias, suas experiências, passe para as novas pessoas, mas é também muito importante que ela preste atenção de que as coisas que acontecem hoje em dia, a programação da TV, a música que está tocando, ou mesmo uma informação passada por uma propaganda, que ela não é inimiga do passado, ela é simplesmente reflexo desse momento. Quando eu entendo a minha história lá do passado e entendo ela hoje, eu estou vivendo plenamente a minha geração. E ao mais jovem, cabe entender o fator histórico disso. Como era meu pai, como era meu avô, não como mera curiosidade, né? Do tipo assim, naquele tempo era assim e pronto. Não, eu tenho que entender, até para poder entender que aquela paciência do passado, capaz de, por exemplo, projetar um móvel mais trabalhado, mais resistente do que os atuais, aquilo era extremamente interessante e pode voltar a qualquer momento. Da mesma forma como a moda, ela vai e ela vem na roupa, nos modelos de carros, até no estilo de música, a gente vê esse revigorar de informações antigas. Na comunicação nós precisamos ter uma linguagem que viaje por todos esses campos. Com certeza hoje, quando a gente chega lá no mercado de trabalho, tem tido muito sucesso quem sabe falar muitas línguas. E quem sabe falar a língua também do passado, presente e adapta essa linguagem para um processo futuro, também passa a ter uma grande perspectiva de futuro. A gente não pode ficar isolado na ideia de que no meu tempo era assim, o tempo de hoje é assado, aquele tempo era certo ou errado, o de hoje é certo ou errado.